Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente. Você saberia dizer de onde essa pequena introdução foi retirada? Para muitos, pode parecer algo óbvio, mas acredite, a imensa maioria dos brasileiros sequer faz ideia onde está escrito. E se na verdade eu te dissesse que esse trecho não foi retirado de um livro qualquer, mas sim do documento mais importante que nós temos nesse país, a Constituição Federal de 1988, a Carta Magna Brasileira. Talvez você até possa ter ficado se sentindo um pouco mal agora e se perguntado: nossa, como eu não sabia que a nossa Constituição começa dessa maneira? Mas não fique tão triste. Você não está sozinho. Um estudo realizado pelo Data Senado em 2013 aponta que apenas 5,3% da população afirma conhecer bastante o texto da Constituição. Isso quer dizer que temos aproximadamente outros 95% da população brasileira que sequer sabe ou sabe um pouco sobre o que está escrito dentro de um documento tão importante. Por que o brasileiro vem sofrendo tanto com a política ao longo dos anos? Por que tantos escândalos de corrupção e políticos que parecem perpetuar no poder, mesmo sendo flagrados e condenados depois de cometer atos ilícitos? Também não podemos deixar de fazer uma das perguntas que mais assombra quem vive nesse país. Por que precisamos tanto de heróis na política? Esse é o assunto principal do vídeo de hoje e eu acredito que esse vídeo pode mudar a sua forma de pensar como cidadão. Tenho certeza que esse é o conteúdo bastante relevante e que você irá receber informações que podem ser muito valiosas para você e para as suas próximas gerações. Por isso, é muito importante que você fique até o final desse vídeo para não perder nada. Também se inscreva nesse canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que será postado aqui. Democracia. De fato existe ou é lenda? Para entender o caminho que o brasileiro percorre até ficar tão dependente de políticos, precisamos começar a entender o que é a democracia e ver se de fato ela existe no Brasil. Tente imaginar agora que você vive em uma cidade com 1 milhão de habitantes e nesse lugar todas as decisões são tomadas de forma coletiva. Esse seria um lugar fantástico, onde as pessoas se respeitam mutuamente e todas as opiniões são consideradas para chegar a uma solução final. Todo e qualquer problema não pode ser resolvido sem que a opinião de todas as pessoas tenha sido coletada. Agora, imagine que uma nova reunião foi solicitada entre todos os moradores dessa cidade para definir uma coisa simples, de qual cor pintar as calçadas da rua, por exemplo. Você agora verá um dado que pode te espantar. Se todas as 1 milhão de pessoas fossem ouvidas para escolher qual cor de calçada mais gostam, considerando que cada pessoa leve, em média, 30 segundos para dar o seu voto, seriam necessárias aproximadamente 347 dias para terminar essa votação. Isso considerando que cada indivíduo seja ouvido de forma individual. Ou seja, levaria quase 1 ano para definir apenas uma coisa tão banal e simples como pintar uma calçada. Apesar de parecer algo surreal e praticamente impossível de ser aplicado no dia a dia, esse é basicamente o conceito de democracia. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, ou seja, um regime onde todas as opiniões são consideradas.
Apesar de termos todas as opiniões consideradas nesse regime democrático, não acontece exatamente dessa forma que ilustramos aqui, porque já vimos que isso seria inviável. O modelo que exemplificamos aqui é conhecido como democracia direta, e ele se torna viável apenas para populações pequenas. Quando essa população começa a crescer, as coisas fogem do controle, e a partir daí um novo estilo de democracia é adotado, a democracia representativa. Basicamente, democracia representativa é quando uma população escolhe determinadas pessoas para representá-las nas tomadas de decisão mais importantes. Usando aquele mesmo exemplo anterior, ao invés de termos 1 milhão de pessoas dando a sua opinião de forma individual, passamos a ter alguns representantes que podem falar em nome dessa multidão e decidir como se fossem elas. É exatamente esse o estilo de democracia que é adotado no Brasil hoje em dia. E o que deveria ser a solução para a maioria dos problemas de uma população de mais de 200 milhões de pessoas acaba se tornando muitas vezes um pesadelo. Isso porque temos visto ao longo dos anos que o povo brasileiro tem mostrado uma deficiência muito grande: não saber eleger nossos representantes. E por que isso acontece com tanta frequência no Brasil? Por que continuamos insistindo em políticos tão ruins e desqualificados para exercer o mandato que confiamos a eles? A resposta para isso talvez seja que o povo não sabe o poder que tem nas mãos, assim como a própria Constituição diz. Se você não souber o poder que carrega nas mãos, será facilmente influenciado e manipulado por aqueles que detêm o conhecimento. Talvez um dos maiores defeitos do brasileiro médio seja a não se interessar, ou se interessar pouco pela política e tudo que ela abrange. Se nós simplesmente conseguíssemos tirar a venda dos olhos e entender o poder de um voto, com certeza o Brasil não estaria da forma que está hoje. Agora, preste atenção nesse exemplo do quão grave é não saber aquilo que carregamos em nossas mãos. Philomène Wolff vivia na França. Tinha aproximadamente 90 anos de idade, quando decidiu vender o apartamento em que morou por tantos anos. Antes de simplesmente vender o imóvel, ela contratou um leiloeiro para examinar os objetos da casa e assim descobrir que havia algo de valor. Quando o leiloeiro chegou à casa de Philomène, ele simplesmente teve um dos maiores choques de sua vida. Em cima de seu fogão, a idosa tinha uma pequena pintura de cerca de 25 centímetros, que permaneceu ali por um bom tempo. E sem saber, a idosa tinha em sua casa nada mais nada menos do que uma pintura original de Ceni di Pietro Cimabue. E o desfecho dessa história é o que choca ainda mais quem ouve. Essa pequena pintura foi vendida por 24 milhões de euros, ou seja, apenas no final de sua vida essa mulher descobriu o tamanho do poder que teve diante dos seus olhos por tantos anos. E é exatamente isso o que falta de conhecimento faz com uma pessoa. Por não entender de arte, também não se interessava pelo assunto. Essa mulher deixou de viver uma vida muito mais extraordinária do que ela teve. Uma vida onde ela nunca se preocuparia com contas ou coisas relacionadas ao dinheiro. Eu fiz essa analogia justamente para explicar o que acontece quando nós não nos interessamos pelo assunto política. Só que, ao invés de estar deixando alguns milhões sobre a mesa, na verdade estamos deixando de aproveitar bilhões e até trilhões de reais que deveriam ser investidos de forma inteligente no nosso país. E o mais impressionante é que isso tudo está diante dos nossos olhos, assim como o quadro de Cimabue esteve diante dos olhos daquela mulher. E mesmo assim não conseguimos enxergar a importância desse tema. Lembra que vivemos em uma democracia representativa? Então, nesse caso, é como se pegássemos
vários desses quadros raros e valiosos e colocássemos nas mãos de nossos representantes, para que eles decidissem qual é o melhor destino. Mas o que acontece quando escolhemos mal esses representantes? Imagine agora se escolhêssemos para nos representar pessoas que também não entendem do assunto, que vão ter que conviver todos os dias. Usando o mesmo exemplo do quadro de Cimabue, podemos ter alguns cenários diferentes. Pode acontecer de escolhermos a pessoa certa, que entenda de arte e que também saiba como vender esse quadro pelo valor certo. Outro cenário é que podemos escolher uma pessoa para nos representar que não saiba avaliar o quadro e acabe o entregando por um valor muito abaixo daquele que de fato ele tem. Em um outro cenário ainda, um pouco diferente, podemos acabar escolhendo uma outra pessoa que nem entenda do mercado e nem saiba vender, continuando assim com um bem tão valioso em nossas mãos. E o pior do cenário pode ser escolhido por um representante que entenda perfeitamente desse mercado, sabe exatamente como e por quanto vender aquele bem, mas acaba ficando com uma parte da venda de forma ilícita. Esse é o real problema de não se interessar por um assunto tão importante quanto a política. Até não muito tempo atrás, o Brasil era o segundo país do mundo que menos tinha interesse pela política, onde mais de 40% da população dizia não ter interesse nenhum pelo assunto. Em contrapartida, um estudo Panorama Político de 2022 revela que 87% da população está pouco ou nada satisfeita com a democracia do Brasil. Aqui fica claro que ainda navegamos em um mar de incoerências e incertezas. Como o brasileiro pode estar tão insatisfeito com uma democracia no Brasil, sendo que ele, no geral, não se interessa pela política como deveria? O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Essa é uma frase atribuída a Platão, que disse essa grande verdade há mais de 2000 anos atrás. Parece que ele sabia exatamente o que estaríamos vivendo hoje. Não gostar ou não acreditar em algo não anula o fato de sua existência e da sua importância. É justamente isso o que acaba acontecendo dentro da democracia brasileira. Por termos um modelo político um tanto complexo, as pessoas perdem interesse em participar da política e acabam simplesmente se deixando ser governadas por aqueles que enxergam o quanto nossa vida é regida por ela. E o resultado de entregar o poder nas mãos de quem não conhecemos geralmente não é bom. Por que idolatramos políticos? Tendo entendido a importância de saber fazer bem as nossas escolhas e não entregar o poder nas mãos de qualquer um, precisamos tentar entender por que o brasileiro ainda idolatra tanto alguns políticos. Por que será que estamos sempre em busca de um novo herói e salvador da pátria? Segundo a fé cristã, o Criador do universo, que é denominado Deus, um belo dia escolheu enviar o seu Filho até a Terra para conseguir redimir os seres humanos dos pecados e assim salvar a alma de todas as pessoas que creem nele. Os cristãos, então, acreditam que esse homem é Jesus e que ele é o responsável pela salvação de toda a humanidade. Então esse homem, sendo redentor, recebeu o título de Messias. Mas aqui entra um ponto muito importante que podemos nos fazer entender o motivo de idolatrarmos os políticos e esperar que eles resolvam todos os nossos problemas. Não são apenas os cristãos que acreditam em um Salvador. Antigos egípcios, muçulmanos, budistas e muitos outros também elegeram pessoas que acreditavam terem sido enviados por algum ser divino para poder liderar o seu povo e estabelecer a paz. Ou seja, não é de hoje que as pessoas vêm atribuindo a responsabilidade de suas vidas a alguém que acreditam que está acima delas. Ao longo dos anos,
as relações sociais e também o entendimento das religiões mudaram. Antigamente, apenas aqueles que tinham uma posição social muito privilegiada poderiam governar um povo. Governavam apenas aqueles que pertenciam à linhagem real, descendentes do faraó ou algo do tipo. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar um líder e governar, desde que tenha o apoio de sua população. Com tudo isso, nós ainda continuamos escolhendo líderes carismáticos, religiosos, populistas e que sempre oferecem formas simples de resolver todos os problemas de um povo. Temos a tendência de sempre escolher aquele homem ou mulher que aparenta ser uma espécie de salvador ou salvadora e consiga governar de uma forma para resolver questões sociais que impedem o avanço de uma sociedade. Existe um nome científico para esse fenômeno de sempre continuar acreditando em homens salvadores, que é o messianismo. Messianismo é a crença na vinda ou no retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais que trará paz e prosperidade à terra, inaugurando uma nova era. A princípio, esse poder até pode parecer um papo um tanto religioso, mas preste atenção em como isso também se aplica ao nosso dia a dia e na nossa vivência política. Com certeza, você conhece alguém, ou até mesmo é uma pessoa, que diz o seguinte: vou votar em tal vereador porque ele vai resolver todos os problemas da nossa comunidade. Ou até mesmo, esse ano eu vou votar em tal governador porque ele é o único capaz de conter a violência que tomou conta do nosso estado. Ultimamente, estamos vivendo algo ainda pior, onde a narrativa messiânica se estende para o cargo político mais importante da nossa república. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas parecem escolher um presidente apenas por achar que ele será o único capaz de salvar a nossa pátria de um mal que possa estar vindo até nós. Infelizmente, estamos sempre à procura do novo salvador da pátria. Existem diversos fatores que podem influenciar diretamente a forma como enxergamos algo. E nesse caso, até mesmo a religião pode influenciar em como escolhemos os nossos representantes políticos. Segundo a Wikipedia, fé é a adesão de forma inconstitucional a uma hipótese de que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança de que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Até mesmo que de forma inconsciente as pessoas podem acabar depositando essa fé, confiança em determinado representante político, acreditando que ele é capaz de resolver todos os problemas do nosso país. Nesse ponto, nós caímos em uma das maiores armadilhas que um povo pode escolher. Quando não escolhemos um representante, pelas suas competências e habilidades, acabamos ficando à mercê da própria sorte. Isso porque, quando elegemos alguém apenas por depositar a nossa fé no fato de que ele irá cumprir tudo o que promete, estamos contando que essa pessoa irá de fato honrar a sua palavra, mas nem sempre é isso o que acontece. Por diversas vezes, vimos políticos que se elegeram apelando para a fé das pessoas em suas boas intenções, mas depois acabaram revelando a sua verdadeira face. Quando isso acontece, geralmente vemos um fenômeno que a psicologia chama de projeção. A definição de projeção a descreve como um mecanismo que consiste em atribuir a outra pessoa algo que acontece consigo mesmo, ou seja, é o ato de terceirizar a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Quando um representante eleito simplesmente muda sua postura e vai contra tudo aquilo que prometeu, seus eleitores simplesmente o apontam como traidor da causa e atribuem a ele toda a culpa. Nesse ponto, essas mesmas pessoas tentam se isentar da responsabilidade de que foram elas que escolheram aquele tipo de político para lhes representar.
Raramente elas têm consciência de que também têm a sua parcela de culpa, porque escolheram mal, ou até mesmo não participaram do processo como deveriam. E é nesse ponto que o brasileiro acaba entrando em um looping de escolher mal seus representantes. A maioria de nós segue quase que uma receita que está sempre fadada a dar errado. Não nos interessamos pela política ou pelo processo. Escolhemos representantes apenas por acreditar que eles possam ser o próximo salvador e nos isentamos da responsabilidade quando as coisas dão errado. Como nós podemos esperar ter resultados diferentes se continuamos sempre fazendo as mesmas coisas? Albert Einstein disse sabiamente que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Enquanto estivermos fazendo as mesmas coisas, vamos colher os mesmos resultados. Escolher não aprender sobre política e sobre como ela funciona é escolher ter uma pátria entregue a algumas pessoas que entendem muito bem o processo e querem apenas se perpetuar no poder. Existe uma saída? Qual é o melhor caminho? Depois de identificar o quanto erramos no processo político, com certeza fica uma pergunta na cabeça de muitas pessoas. Será que ainda existe uma saída? Qual será o melhor caminho para passarmos a escolher nossos representantes de uma forma melhor? Bom, a resposta é que sim. Ainda existem algumas formas de sairmos desse ciclo vicioso e começar a evoluir nesse sentido. Educação. Um dos primeiros pontos que precisamos mudar urgentemente é a educação. É claro que ter uma sociedade muito mais educada e instruída é benefício para um país. Isso fica claro quando vemos que os países com os maiores índices de educação são justamente os países mais desenvolvidos do mundo. Porém, o Brasil parece muitas vezes andar na contramão. Nesse momento, paramos para pensar e nos fazemos uma pergunta: a quem interessa uma sociedade ignorante e com baixos níveis de educação? Infelizmente, ter esse tipo de sociedade pouco instruída interessa principalmente àqueles que buscam se perpetuar no poder. Sabemos que a educação tem o poder de libertar as pessoas, uma vez que ela é capaz de abrir a nossa mente para entender temas sobre os quais antes não tínhamos nenhum domínio. Então, quanto mais o povo brasileiro é conduzido à ignorância, menos ele tem acesso ao ensino relevante, onde pode aprender, por exemplo, sobre o que é política e como escolher bem os seus governantes. Você se lembra de ter estudado alguma matéria política específica na escola? Provavelmente a resposta é não. Quando o assunto é política, recebemos apenas uma educação bem básica, que não nos dá um entendimento mais profundo sobre a importância desse tema para o futuro do nosso país. Mas como um país que atualmente está entre as 10 maiores potências econômicas pode ter um rendimento tão baixo quando o assunto é educação, logo, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: o Brasil investe pouco em educação. Eu preciso dizer que, se for esse o seu pensamento, você está completamente enganado. O Brasil investe muito em valores brutos na educação, principalmente quando diz respeito ao seu PIB, Produto Interno Bruto. Em 2021, o valor das despesas autorizadas em educação no Brasil foi de 129,8 bilhões de reais. Em um levantamento, apontou que, mesmo assim, esse foi o menor investimento no setor em 10 anos. Segundo a OCDE, aqui foi destinado, em média, 5,6% do PIB na educação, uma porcentagem acima da média de 4,4% das outras nações. Nesse quesito, estamos atrás apenas da Suécia, Bélgica, Islândia, Finlândia e Noruega. O problema real está em como esse dinheiro é aplicado na nossa educação.
E aqui entra um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente e que para muitas pessoas é feito de forma proposital, pois dessa forma o nosso povo permanece na ignorância. E quais são as consequências disso? Na prática, o que acontece é que estamos formando alunos que chegam no ensino superior com uma base educacional extremamente deficitária. Estamos vivendo uma miséria educacional sem precedentes e ano após ano formando milhares de analfabetos funcionais que estão apenas em busca de um diploma. E por falar em analfabetismo, o Brasil ainda tem mais de 14 milhões de pessoas nessa situação. Então, tenha sempre em mente que um povo ignorante, educacionalmente falando, é um povo facilmente manipulado por pessoas mal intencionadas. Escolha representantes políticos que têm propostas reais para tratar a educação do nosso país. Engajamento político. Uma segunda forma muito importante de virar esse placar e mudar o rumo da história do nosso país é nos engajar cada vez mais na política. Quando falamos sobre engajamento, não estou dizendo que você tem que se candidatar para algum cargo político, mas sim que deve buscar entender cada vez mais como funcionam os pilares desse tema. Lembre-se que aqueles que não gostam de política serão governados e dominados por aqueles que entendem exatamente como ela funciona. Nosso papel é de ter pelo menos noções básicas de como funciona a estrutura política brasileira. Você pode começar buscando entender o que são os três poderes e como eles funcionam. Ou até mesmo pode procurar saber qual é a função de cada candidato. Para muitas pessoas, isso pode parecer algo simples e até mesmo banal. Mas acredite, existem muitos eleitores que sequer sabem qual é o papel de um vereador. Entender o que faz cada figura política faz com que você consiga ter melhores decisões na hora de escolher quem vai representar a sua comunidade. Discuta ideias e não pessoas. A polarização política é tão grande que não é difícil encontrar alguma família onde alguns membros não se falam por discordarem politicamente uns dos outros. Aqui entra um dos maiores erros que podemos cometer enquanto cidadãos. Discutir sobre pessoas e não sobre ideias nunca irá nos levar para um próximo nível. Enquanto perdemos tempo apenas defendendo um candidato por conta de suas qualidades ou defeitos e não por suas ideias para melhorar o país, deixamos de debater sobre o que de fato importa e é relevante para um povo. Não perca o seu tempo com fanatismo político e também não seja essa pessoa. Já vimos que esse tipo de polarização não nos leva a lugar algum. Inclusive, toda essa ideia de colocar pessoas umas contra as outras não é força do acaso. Podemos dizer que é tudo friamente calculado. Dividir para conquistar. Em política e sociologia, dividir para conquistar consiste em ganhar o controle de um lugar por meio da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que as pessoas se mantenham individualmente. Então, sempre que for debater sobre política ou escolher um candidato, foque apenas em suas propostas e ideais. Não se deixe manipular. A manipulação é uma das armas mais poderosas utilizadas para conquistar e governar um povo. É comum, às vezes, acabarmos sendo manipulados por discursos que de fato são tocantes e parecem ser verdade. Mas, quando começamos a entender o processo político e como funcionam as estruturas do nosso país, passamos a formar as nossas próprias opiniões. E esse é um ponto extremamente importante. Aquele que é capaz de formar suas próprias ideias a respeito de algum tema não pode ser induzido ao erro por quem está se valendo da arma da manipulação. Aqui está a maior importância de buscar cada vez mais estar engajado e inteirado com o conteúdo político. Não se deixar ser manipulado é a melhor forma de estar no controle da própria vida e parar de terceirizar essa responsabilidade para as outras pessoas. Conclusão: eu sei que chegamos a um ponto em que a situação do Brasil parece um pouco desesperadora.
Mas essa é a hora de nos levantarmos para brigar pela sobrevivência do nosso país. Não precisamos de uma análise muito profunda para perceber que o país facilmente tem potencial para ser uma das 5 maiores potências do mundo. Temos um povo forte e trabalhador, temos comida para alimentar boa parte da terra e também temos energia. Infelizmente, ainda existem pensamentos e culturas que nos escravizam e nos amarram a uma ideia de país fracassado e emergente. Esse jogo pode virar, e isso depende apenas que o poder esteja nas mãos das pessoas certas. Para isso, essas pessoas precisam estar dispostas a fazer com que essa nação cresça cada vez mais. Precisamos parar de que a cada eleição desperdiçar o nosso voto buscando o novo salvador da pátria. Na ficção, os heróis têm poder praticamente infinito e conseguem salvar o seu povo das catástrofes. Na vida real, os heróis não vestem apenas terno para participar das reuniões da Câmara. Não são aqueles que vivem uma vida luxuosa em Brasília, e muito menos aqueles que fazem parte de uma Suprema Corte que acha que estão acima até da própria Constituição. Todo o poder emana do povo. Apenas precisamos entender e escolher melhor para quem iremos transferir esses poderes.